E aí, meus amigos do canal Jadson Caetano, tudo na tranquilidade. Então, ó, estamos aqui para ver, ó, esse bichinho aqui funcionando. Que bichinho é esse? É um CLP, né? Um tipo de CPU do CLP S7200 da Siemens. O CPU aqui, ó, é o 222, beleza? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 saídas e 8 entradas, tranquilo? Como ele é alimentado por tensão contínua, a gente tem essa fonte aqui. O circuito todo já foi montado, tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes. O que eu quero mostrar para você basicamente é que com esse CLP a gente pode controlar, né? Um CLP desse tipo, a gente pode controlar vários processos na indústria. E o que a gente vai controlar e vai fazer como demonstração é ligar esses dois motores aqui, ó. Mas não só ligar, né? Você vai ver que tem vários detalhes. Eu vou querer apertar um botão, ligar esse motor M1, contar um tempo, ligar esse motor M2, certo? Quando esse ligar, eu quero que sinalize com uma lâmpada. Mesma coisa para esse aqui. Quando este ligar, eu quero que sinalize com uma outra lâmpada, beleza? Quando os dois estiverem ligados, eu quero que uma terceira lâmpada fique piscando, tá? Os dois ficaram ligados, eu quero que conte-se um tempo para eles serem desligados, sem eu precisar apertar nada, tranquilo? Eles foram desligados, eu quero que eles passem um tempo desligados, depois voltem a ficar ligados automaticamente. Continua o mesmo processo, este, depois este, as lâmpadas, e se desligue. Eu quero que isso se repita. Apenas 2 vezes, tá? Para fazer, perceba que é um processo um pouco complexo. Falei rapidamente para você, mas é um pouco complexo. Então, ó, vou ter de ter, né, as conexões feitas no CLP, vou ter esses contatos aqui, ó, esses botões aqui, ó, conectados com as entradas do CLP, tá? As entradas do CLP que estão aqui. Estou utilizando apenas 2 entradas, as 01 e as 02. Estou utilizando, ó, a saída do CLP Q00 e Q01 para ligar o motor M1 e M2 respectivamente, e as outras saídas aqui, ó, outras 3 saídas para ligar essas 3 lâmpadas, né? Lembrando que uma vai ligar quando o motor 1 ligar, a outra vai ligar quando o outro motor 2, né? O motor 2 ligar, e essa aqui vai ficar piscando quando os dois motores ficarem ligados, tranquilo? Então, para fazer isso, o motor já está ligado aqui, o CLP, né? Já está na posição de funcionamento, né? Beleza? Perceba, esse CLP, nas saídas dele, como eu falei, ele vai estar sendo alimentado, esse tipo de CPU, né? Ele é alimentado de tensão contínua. Então, ó, vou ter de ter uma fonte aqui. Tá chegando tensão alternada da rede, entrando aqui, ó, saindo contínua. Essa tensão contínua é que eu estou usando para alimentar este CLP aqui, certo? Normalmente você tem muito isso quando você utiliza CLP. Alguns deles já vêm com uma fonte integrada, mas enfim. Tive isso aqui, o que é que vai acontecer? Alimentei o CLP, as entradas, né? Para alimentar as entradas, passei primeiro por onde? Pelos botões, né? Então, quando eu apertar um botão, é que ele vai mandar sinal para uma entrada do CLP, né? E aí vai ter toda uma lógica, todo um circuito que já está aqui dentro, linguagem nada. E as saídas dele, ó, para eu ligar o contator, esse contator é que a gente viu lá em comandos, certo? Esse contator vai ligar o motor 1 e esse aqui o motor 2. Perceba, ele é de tensão alternada, que também tensão alternada 220. Aqui os relés, né? Relé térmico 1 e relé térmico 2. O que é que acontece? Como é um CLP de tensão contínua, ele vai, ó, quando eu acionar, por exemplo, a saída Q00, ele vai mandar tensão contínua aqui, ó, 24 volts. E 24 volts não liga o contador de 220 volts alternada. Então, ó, o que é que vai acontecer? Entre essa saída para acionar aquele contador K1, por exemplo, e consequentemente o motor 1, vai ter que primeiro acionar quem? Esse bichinho aqui, ó,
que é um relé de interface, tanto este, né? Então vou acionar esse relé de interface, né? Vai ter os contatos aqui que eu vou poder utilizar, ó. O 11 normalmente aberto com 14. Então quando eu energizar ele com a saída que é 00, ele é alimentado de tensão contínua. Ele vai do 12, né? O 11 normalmente fechado com 12. Ele passa para o 14. Então eu usei aqui, eu cheguei a uma fase, né? Fase 220 volts, fase neutra. Cheguei com a fase aqui no 11 e saí no 14. Desse 14 eu vim aqui para a bobina de um desses contatores, né? Utilizei o outro aqui para ir para a bobina do outro contator, né? Então perceba, saída 24 volts, estou alimentando um relé de interface e seccionando por ele, né? Contato aberto, a fase que está chegando aqui, ó. Então quando ele ligar lá, através da saída que é 00, por exemplo, vai ligar isso aqui, chegando a fase aqui, o neutro aqui. Lembrando, a fase que chega aqui está saindo daqui. A ligação elétrica do CLP, basicamente o que eu estou falando está aqui, ó, só um rascunho, tá? Só para você visualizar. Você vai ter o CPU do CLP, aquele bichinho que a gente viu lá embaixo, tá? Então a gente vai ter aquele CLP lá embaixo, você vai ter que levar alimentação para ele, ó. Ele recebe alimentação contínua. Então nesse inteirinho eu vou ter o que? Uma fonte, tensão alternada vindo da rede, chegando na fonte, saindo contínua. Vou alimentar tanto o CLP quanto, né, alimentar suas entradas e saídas, ó. Você vai ver normalmente, né, no caso desse nosso CLP, você vai ver L como sendo positivo e M como sendo negativo. Aí só para você visualizar, para você alimentar as entradas, você vai ter algo desse tipo, ó. Pegaria o positivo, né, jogaria em cima dos botões, eu estou usando botões normalmente abertos, né, para quando apertar, pulsar ele fechar, mandar sinal para a entrada do CLP, tá percebendo? Porque é só um rascunho, tá? Então, e as saídas, ó, como eu já alimentei aqui tudo direitinho, tal, quando essa saída for acionada através do meu programa, a saída aqui é 00, ela ligaria, por exemplo, a lâmpada L1, ficaria ligada dessa forma, né? Essa lâmpada fosse de tensão contínua. No caso que eu falei de, né, a gente ter o contator do circuito de força lá que vai ligar o motor, tensão alternada, ó, eu teria de alimentar um relé de interface que a gente chamou ali, né, pela saída do CLP, alimentou ele aqui, ó, no outro lado, o negativo da fonte. Então, alimentei ele comuta os seus contatos, ó. Então ele vai comutar e do 12 para o 14. No 11 aqui do relé de interface, eu já estaria trazendo o quê? Um fase da rede, por exemplo. Quando fosse para o 14 aqui, né, fechasse, iria ligar o contator, do outro lado neutro. Então o contator estaria ligado, né? Seus contatos iriam comutar, como a gente já aprendeu em comandos elétricos, iria ligar então, né, o motor elétrico. Então um rascunho básico seria isso aqui, né? Certo? Grosseiramente falando seria isso aqui. Evidentemente com todos os detalhes de todas as saídas ligadas corretamente. Isso aqui só para você visualizar, né? Precisa ter essa visualização do físico para poder ir para o programa lá, fazer direitinho, depois baixar o programa no CPU do CLP, então fazer a automação. Beleza? Então seria isso aí. Dentre outros detalhes dessa ligação, dessa instalação, das saídas e das entradas, está feito o circuito, né? Lembrando que é necessário sempre fazer o circuito de força, já que eu tenho motor. Tem um motor, tem que ter circuito de força. A instalação elétrica do CLP, né? Entradas e saídas, como a gente comentou um pouco, e um circuito lógico, tá? Esse circuito lógico, ó, foi feito, ó, em linguagem NAD, como a gente já viu, ó. Certo? Utilizei aqui algumas funções, o contador, né, já que eu quero que repita 2 vezes. Enfim, todo um circuito lógico aqui para executar o que eu falei no começo da aula, né? Saída aqui 00 sendo ligado, um temporizador para contar, para ligar a saída 2, né? Que 01 para ligar o motor 2, enfim. Alguns temporizadores, ó. E tudo o circuito está aqui, certo? Beleza, então, para adiantar, vamos ver então funcionando. Apertar um botão aqui. Apertei um botão aqui, liga, ó. Ligou o motor 1 lá embaixo, já sinalizou a lâmpada 1. Botou um tempo, ligou o motor 2, ó. Perceba. Quando ligou o motor 2, essa lâmpada ficou piscando, ó, né? Conta-se um tempo, eles ligados, desligou os dois, perceba. Passou um tempo desligado, o que é que eu disse? Volta ao processo automaticamente, sem eu apertar nada. Agora o motor 2, ó, do mesmo jeito. Agora, ó, mesmo
Mesmo processo. 1, 2, piscando. Contou-se um tempo, desligou os dois. Repetiu 2 vezes como eu falei, ó. Agora, esses motores monofásicos não vão mais ligar, tá? Processo aí, só pra gente treinar essa questão, né? De você perceber que a gente pode controlar o processo industrial realmente com um CLP. Novamente, perceba, quando eu aperto o botão, ó, ele manda sinal para uma entrada do CLP, que piscou aqui. Se você ver, já acionou 2 saídas, né? Essas 2 saídas, ó, estão acionando uma para ligar esse motor M1 que ficou ligado, né, inicialmente, e ligar a lâmpada dele, ó. Como contou o tempo, ligou o motor M2, já ligou a lâmpada 2. Então, você consegue visualizar isso também, ó, a ligação dos LEDs. Perceba, vai se repetir o processo, né, sem apertar nada, como eu falei. Vai ligar motor 2 e lâmpada 2. Percebeu? E a lâmpada aqui já para ficar piscando, tá? Toda essa lógica foi feita em linguagem nada, utilizando a biblioteca Step 7, né? Você percebeu ali que tem algumas funções, não utilizou, mas você percebeu que perfeitamente é possível fazer, tá? Circuito lógico. Enfim, uma aula apenas demonstrativa para você perceber como a gente automatiza processo utilizando o CLP, né? Você precisa da ligação elétrica do CLP, se tiver motores, circuitos de força e o circuito lógico que foi feito em um computador, certo? Do computador usei um cabo como este aqui, ó, certo? Conectando no CLP aqui, ó, né? E o outro lado aqui dele, por exemplo, conectaria no computador. Esse é um tipo de cabo, né? O outro tipo de cabo que eu tenho, ó, seria este tipo aqui, ó. Isso aqui conectaria aqui no CLP, este aqui, ó, né? Mais viável, conectaria no computador. Então baixaria, né, o programa feito lá em linguagem nada aqui na memória do CLP, né? E daí continuaria o processo como a gente já conversou. Um forte abraço, espero ter ajudado. Uma aula apenas demonstrativa, tá? Pra você ver funcionando aqui um CLP. Beleza, tranquilo. Se não se inscreveu, inscreva-se aqui no meu canal, deixe seu comentário é importante. Um forte abraço e até a próxima.